Boa noite, galera. Boa noite, cientistas, pessoal que gosta de dados, de tecnologia. Vamos começar mais um Meetup do Itaú Data Science. Meu nome é Lucas, estou muito ansioso por esse evento. É o Meetup do mês de julho. Então, pessoal, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Obrigado por terem entrado aqui na live. É um prazer para a gente do Itaú poder compartilhar um pouco de conhecimento de dados e de tecnologia para vocês. E é um prazer também toda essa interação que o Meetup gera, né? Então, como eu acabei de dizer, meu nome é Lucas. Eu vou ser, de certa forma, o mestre de cerimônias aqui hoje, né? A estrela da noite vai ser o Kaique, né? Que é nosso cientista de dados. Mas antes de a gente começar de fato com a apresentação, eu queria comentar um pouco sobre o Meetup. É uma audiência muito boa que a gente está tendo aqui com vocês hoje, mas inicialmente vou falar um pouco sobre os organizadores do evento. Eu sou um dos organizadores, eu sou esse carinha aqui. Temos também o Robert, o Thales e o Gabriel Ziegler. Todo mês a gente oferece um meetup para a comunidade de dados. A gente tenta trazer dos mais diversos assuntos. A gente já teve cientista falando de áudio, cientista falando de visão computacional, de texto, de grafos, de séries temporais. E hoje a gente está trazendo um tema diferente, um tema que a gente nunca havia proposto aqui no Meetup, e que é sobre aprendizado por reforço, né? Então, sigam, se alguém tiver interesse em saber sobre os próximos meetups, vocês podem até adicionar a gente aqui no LinkedIn, mandar e-mail também, mas o melhor lugar para vocês saberem sobre os meetups é nesse link aqui, né? No próprio site do Meetup, é lá que a gente divulga. Mas vou parar de falar do Meetup, agora está na hora de falar da estrela da noite, que é o Kaique. O Kaique é nosso cientista, ele vai falar sobre aprendizado por reforço hoje. Quem quiser se conectar com ele via LinkedIn, tá aqui o QR Code. O Kaique trabalha com isso aqui no banco, tem uma experiência muito boa. E hoje é o dia dele apresentar, brilhar aí. Pessoal, lembrando que tem uma sessão de Q&A, de perguntas e respostas aqui no Teams. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser falar qualquer coisa, pode mandar lá que a gente vai interagir. Logo depois da apresentação vai ter algum tempinho que a gente vai dedicar a essas perguntas. Então, fiquem tranquilos, pessoal. Aproveitem aí o Meetup. Eu também vou aprender. Eu não sei muita coisa sobre aprendizado por reforço. Então, vai ser uma oportunidade incrível para mim também. Então, aí, passo a palavra agora para o Kaique. Boa noite, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Já vou começar compartilhando aqui a minha tela para a gente poder bater um papo sobre aprendizado por reforço. Tudo certo? Bom, então, Certo, Kaique. Beleza, valeu, Pode Lucas. seguir. Então, como o Lucas comentou, a ideia hoje é a gente bater um papo sobre o que é aprendizado por reforço, né? Aprendizado por reforço é um campo gigantesco, né? Então eu costumo falar que é como se fosse um castelo que tem um monte de aposentos, um monte de salas, e com certeza não vai dar para a gente aqui em uma horinha investigar todas essas salas, todos esses aposentos, mas a ideia é que a gente consiga aqui pelo menos compartilhar as chaves desse castelo para que todo mundo possa, em próximas interações, em estudos mais profundos, explorar cada uma dessas salas e ver tudo que a gente tem para falar sobre esse tema tão rico e tão imenso que a gente tem no desenvolvimento de sistemas inteligentes. Esses daqui são algumas das chaves, né, que nós vamos compartilhar com vocês hoje, né, um pouco do roteiro que nós vamos seguir na nossa conversa. A gente vai começar com uma breve introdução do tema, né, tentando encontrar alguns softwares, algumas entregas bem legais que nós já temos, tanto no meio acadêmico quanto no meio corporativo, sobre aprendizado por reforço. Nós vamos seguir explorando alguns conceitos e alguns algoritmos, né, que vão abrir essas portas de castelo para a gente. E aí, no final, a gente vai ver algumas aplicações com alguns frameworks bem famosos que a gente tem aplicados à esfera de jogos. E aí, para introduzir o tema, né, eu vou citar aqui o nosso Chief Data Scientist, o Melo, né, aqui do Itaú. Ele costuma dizer que sem viés não existe aprendizado, né? E eu queria deixar bem claro qual que é o meu viés com relação a tanto a aprendizado por reforço quanto a Deep Reinforcement Learning, que é um dos conceitos em que a gente vai chegar hoje, né? Basicamente, eu acho que é uma das partes mais legais que nós temos no desenvolvimento de sistemas inteligentes,
porque a gente casa duas coisas que são muito fortes, né? Uma é o poder que nós temos, né, em redes neurais, né, de representar a realidade, de construir representações e interpretar essa realidade, e a gente casa esse poder com o poder de agentes, né, de aprendizado por reforço, o poder que eles têm de interagir com essa realidade. E aí, se você para pensar, né, quando a gente une a representação de uma realidade com a capacidade de interagir, né, com essa realidade, nós chegamos muito perto do que nós, seres humanos, consideramos, né, intuitivamente como um conceito de inteligência, né? Interpretar a realidade e agir sobre ela. Mas, muito além, né, acho que além disso, a gente tem que pensar que aprendizado por reforço não é algo que é assim futurista, que está fora da nossa realidade, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar um pouco para a gente algumas grandes entregas que são bem famosas com relação ao reinforcement learning e que tiveram bastante eco, inclusive na mídia, né? Então, um exemplo que é muito famoso é o que nós temos da DeepMind, né? Então, lá nos idos de 2015 e 2016, a DeepMind ainda era uma startup, né? Hoje ela não é tão startup assim, ela foi adquirida pelo Google e ela, né, tem outro tamanho hoje. Mas a ideia é que lá nos idos de 2015 e 2016 eles resolveram desenvolver um software de aprendizado por reforço para conseguir jogar um jogo de tabuleiro que se chama Go, né? Então, o Go é um jogo que ele é muito famoso no Oriente, né? Principalmente na Coreia do Sul. E lá todas as gerações elas jogam esse jogo, inclusive pessoas mais novas, as crianças aprendem na escola, as pessoas mais velhas jogam esse jogo no dia a dia, e ele é um jogo muito popular, né? E esse jogo ele tem um número de possibilidades de jogada que é gigantesco, né? Muito superior, por exemplo, a xadrez. Então, a título de curiosidade aqui para a gente pensar um pouco na ordem de grandeza, quando nós falamos de Go, nós estamos pensando, né, numa estimativa de possibilidades de 2 elevado a 170. Em comparação com a estimativa de átomos no universo de 10 elevado a 82. Só por aí a gente já consegue pensar que uma abordagem de algoritmo, né, para jogar esse jogo que venha, por exemplo, por força bruta, ou seja, que tente mapear todas as possibilidades de jogada que a gente tem nesse tabuleiro, não ia funcionar. Então, o que a DeepMind fez foi desenvolver um algoritmo dentro desse framework de aprendizado por reforço, que a gente vai falar com mais cuidado daqui a pouco, para jogar Go, né? E aí, em 2015, eles desafiaram o campeão europeu do jogo, eles ganharam desse campeão europeu e resolveram levar o algoritmo para uma prova de fogo em 2016, desafiando o Lee Sedol, que é o senhor que está aqui na nossa imagem, que ele era, né, na época, ele já era campeão mundial de Go estabelecido assim por décadas. E aí, né, em 2016, de 5 partidas que eles jogaram com o Lee Sedol, o algoritmo ganhou 4 delas, né? Foi uma surpresa muito grande para todo mundo, inclusive para os próprios desenvolvedores que não esperavam que o algoritmo fosse funcionar tão bem assim. Mas o que tem de diferente, né? Porque em 1996 a gente lembra que foi a primeira vez que um algoritmo venceu o homem, né? Venceu o Garry Kasparov numa partida de xadrez. O que esse algoritmo aqui em si ele tem de tão diferente, né? Então, primeiro, é esse número gigantesco de possibilidades, e segundo, é justamente essa formulação, né, por meio de aprendizado por reforço, né? Então, o AlphaGo, ele teve acesso, ele aprendeu a jogar primeiro em jogos de expert, e depois esse algoritmo, né, evoluiu para jogadas com base numa formulação que nós chamamos de Monte Carlo Tree Search. Ele já era um algoritmo muito bom, né? Ele venceu, né, o campeão mundial nessa época, né? Tem até um documentário na internet que ilustra muito como é que isso aconteceu. Foram partidas bem famosas. Só que depois da evolução do AlphaGo, né, acabou sendo o AlphaGo Zero, que foi um algoritmo self-played, né? O que é a ideia de um algoritmo self-played, né? Enquanto o AlphaGo teve acesso a uma série de jogos para aprender a jogar, o AlphaGo Zero não passou por isso, né? Ele, na verdade, aprendeu a jogar sozinho. O que quer dizer aprender a jogar sozinho, né? Eu tenho aqui um vídeo que vai ilustrar um pouco para a gente de como é que isso funciona, né? Então, basicamente, né, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um jogo do Atari, né, bem simplesinho, o Atari Breakout, em que, basicamente, a ideia que a gente tem nesse jogo é fazer com que o algoritmo... ele destrua essa barra superior que a gente tem aqui, né? Então,
Basicamente, a ideia é que a bolinha bata nessa barra inferior, destrua a barra colorida lá em cima e não caia para o fundo. E aí, qual que foi a ideia, né? A ideia foi deixar o algoritmo aprender a jogar com ele mesmo. Então, em 10 minutos de interações, nós conseguimos ver que o algoritmo é bem ruim, né? Ele, basicamente, a gente dá uma função de recompensa para ele, a gente diz qual que é o objetivo, e ele erra bastante, né? Ele mais erra do que acerta. Só que a situação muda, né? Depois de 120 minutos jogando, ele joga como um expert, né? Ele não viu nenhum jogo de ser humano, ele não aprendeu esses padrões com nenhum ser humano, mas ele com certeza, ele possivelmente joga melhor do que muitas pessoas nessa sala aqui, né? Ele tem uma capacidade de jogada que é sensacional. E aí tem mais uma coisa super interessante que acontece, né? Depois de 240 minutos, né, jogando sozinho, né, jogando com o próprio ambiente, o agente ele descobre que o melhor jeito de vencer esse jogo o mais rápido possível é fazendo um túnel e dar a volta na barra colorida para ganhar o jogo o mais rápido possível, né? Então ele escava esse túnel e a bolinha pelo outro lado resolve o jogo muito mais rapidamente. E ele aprendeu a fazer isso sem estudar padrões de seres humanos, né? Ele basicamente desenvolveu essa metodologia jogando com ele mesmo. Quando a gente olha, né, e transpõe isso para o AlphaGo Zero, né, coisas muito parecidas acontecem, né? Tem várias jogadas lá que o AlphaGo Zero faz, que os especialistas de Go na hora não entendem e depois sacam que aquela lá é uma jogada muito inteligente. Então, quando a gente está falando, né, desse software, por exemplo, formulado num framework de aprendizado por reforço, nós estamos pensando em algo que está muito mais próximo de jogadas de Grandmasters, né? Então, se você pega um Grandmaster de xadrez, o cérebro dele não funciona como um cérebro de algoritmo de força bruta, em que ele explora todas as possibilidades de jogada. Na verdade, ele explora um universo menor de possibilidades, e dentro daquele universo menor de possibilidades, ele explora as mais inteligentes. Basicamente, foi isso que o AlphaGo Zero conseguiu fazer jogando com ele mesmo, né? Sem ter acesso a dados anteriores de treinamento, e ele inclusive venceu outros engines, outros softwares que foram desenvolvidos e que eram também campeões na época, né? Então, inclusive, foi máquina vencendo máquina. Os exemplos dessas aplicações não acabam só em jogos, né? Então, a Boston Dynamics ela é um exemplo muito legal desses robozinhos, né? De desenvolvimento de robôs. E, né, por um bom tempo, ela ficou sem desenvolver esses robôs com enfoques de reinforcement learning, mas isso mudou, e mudou principalmente com esses robozinhos quadrúpedes, né? Então, não tem nenhum tipo de agressão animal aqui. Basicamente, o que está acontecendo é que o pesquisador ele força o robô a uma posição aleatória, a uma posição arbitrária qualquer, e o robô ele tem que sair dessa posição arbitrária qualquer sozinho, né? Ele tem que ficar ereto. E ele recebe uma recompensa quando ele consegue sair de uma posição qualquer e ficar ereto, né? Então, também na robótica, nós estamos vendo aplicações de reinforcement learning que estão fazendo com que esses robôs consigam maximizar alguma função de recompensa. O Google recentemente conseguiu fazer Deep Reinforcement Learning ser aplicado a controle de fusão de plasma nuclear. Então, os parâmetros de temperatura, de viscosidade, eles foram controlados com sucesso, né? Isso em ambientes de usinas nucleares. E eles também têm aplicado isso a códigos de otimização e também a controles de data centers, né? Então, se a gente pensa que uma das principais entregas de empresas de tecnologia é justamente tecnologia em cloud, a gente pode pensar que os data centers, que têm muitos gastos energéticos, eles acabam tendo que ser otimizados, né? O funcionamento deles tem que ser otimizado, e eles têm conseguido fazer isso também com Deep Reinforcement Learning. Tem outras referências bem legais, então quando a gente pensa em carros autônomos, né, cada vez mais carros autônomos têm explorado formulações de Reinforcement Learning. Aqui tem uma red flag, né? O Yann LeCun, que é uma das grandes autoridades no desenvolvimento de sistemas inteligentes, acho que ele é Chief Data Scientist lá da Meta, ele diz que um problema que nós temos com veículos autônomos é que, por exemplo, para um agente de aprendizado por reforço, entender que derrubar um carro do precipício é algo ruim, na verdade ele tem que derrubar esse carro algumas vezes, né? Isso com certeza tem vários danos, tanto em termos de segurança quanto em termos financeiros, né? Por isso, por exemplo, que é muito mais promissor fazer desenvolvimento desses agentes quando a gente está falando de um ambiente de jogo em que o cenário, o ambiente é controlado.
E aqui nós temos uma referência, né? Esse daqui é um artigo em que um spec aqui do banco, o Francisco Chico, ele trabalhou. Ele é aberto para o meio acadêmico, né? Foi feito no mestrado dele, em que ele aplica justamente essa metodologia a sistemas inteligentes que operam em mercado financeiro, né? Em trading market. Até aqui você já deve ter percebido que reinforcement learning não é algo que se pareça só com aprendizado de máquina, né? Então, dá para a gente extrapolar isso bastante a forma como nós, seres humanos, conseguimos aprender, né? Então, se você pensa, por exemplo, numa criança que aprende a andar, né? A criança que aprende a andar, ela aprende a andar com base em tentativa e erro. Então, ela cai no chão, ela se levanta, o cérebro dela dá uma recompensa para ela quando ela consegue de fato andar. Quando ela cai e se machuca, ela se penaliza. Então, ela aprende a andar com base em tentativa e erro, e isso se parece bastante com o que a gente, pelo menos intuitivamente, discutiu até agora. A neurociência, por outro lado, fala que esse processo em nós seres humanos ele é até mais complexo, né? Se você for parar para pensar, quando você foi tirar sua carta para aprender a dirigir, você possivelmente não teve que fazer como veículo autônomo que tem que derrubar o carro de um penhasco para aprender que isso é algo ruim, né? Você consegue utilizar experiências anteriores, né, que não necessariamente estão vinculadas a dirigir, para você conseguir, de fato, tirar a sua habilitação, por exemplo, né? Então, em nós, seres humanos, isso é algo que é bastante mais complexo, né? Não é algo tão simples assim. E só por isso a gente consegue imaginar, por exemplo, que reinforcement learning não é algo, né, não é um tópico que é só de interesse de ciências da computação e de machine learning, né? Então, o que está por trás de aprendizado por reforço, na verdade, é a própria ciência de tomada de decisões. E a gente consegue ver isso também, por exemplo, em neurociência, né? Então, os neurocientistas, eles têm publicado vários resultados que mostram que o cérebro humano funciona num jeito muito parecido com um sistema de recompensas, né? E quando nós desenvolvemos alguma ação, né, que o nosso sistema de recompensas entende como é positiva, a gente recebe dopamina e se alegra, e aí nós nos alegramos. O pessoal de psicologia, eles são os clássicos desenvolvedores do experimento de Skinner, aquele experimento de Pavlov, né, em que ele toca um sininho e dá comida para o cachorro, e depois ele toca o sino e o cachorro saliva, né? Por trás disso, a motivação que existe é justamente uma motivação para entender como é que o processo de tomada de decisão acontece. Isso acontece em outras áreas também, economia comportamental, que levou até o Richard Thaler a ganhar Nobel, e também áreas como engenharia e matemática, né? Todo mundo está interessado, no fundo, em aprender como é que acontece o processo de tomada de decisões das pessoas. E para você que possivelmente já estudou machine learning, né, que está mais nessa área de ciências da computação, né, é bem possível que você esteja se perguntando qual que é a diferença, né, entre aprendizado por reforço para as outras técnicas clássicas que nós temos de aprendizado de máquina, né? Então, as clássicas com certeza são aprendizado supervisionado, não supervisionado e o semi-supervisionado, né? E aí, só lembrando, né, um exemplo que a gente tem aprendizado supervisionado é aquele clássico, né, que você tem um dataset em que você descreve o formato de uma maçã, a cor de uma maçã, o cheiro de uma maçã, e aí você tem o rótulo do que de fato é uma maçã. E aí a ideia é que você faz isso para vários tipos de fruta, e quando você dá, né, para o seu algoritmo um dado de algo que se parece muito uma maçã, ele vai reconhecer aquilo como esse tipo de fruta. No aprendizado não supervisionado, na verdade, nós não damos esses rótulos para o algoritmo, e ele tem que aprender os padrões por ele mesmo, ele tem que estudar os padrões sem ter acesso a nenhum tipo de rótulo. E no semi-supervisionado, a gente usa um conjunto, né, menor de uma base que tem rótulos para tentar extrapolar esse comportamento para um conjunto que não tem. Toda essa discussão, né, todas essas caracterizações, elas não se assemelham ao que a gente tem aprendizado por reforço, né? Pelo menos até aqui, sem entrar muito em termos técnicos, nós vimos que em aprendizado por reforço, nós acabamos tendo uma formulação em que existe um agente que aprende por tentativa e erro, né? E ele constrói uma experiência a partir disso. Então, pelo menos nesses quesitos até agora, o aprendizado por reforço não se assemelhou às outras formas de aprendizado que nós vimos até agora. E fica só a provocação aqui do Lex Fridman, que é um professor lá do MIT, que ele diz que todas essas formas de aprendizado, no fundo, acabam sendo supervisionadas por uma loss function, né? Uma loss function que vai tender a falar o que é uma ação boa ou uma ação ruim, em qualquer forma, em qualquer frame de aprendizado de máquina.
Mas voltando ao aprendizado por reforço, até aqui nós conseguimos entender que quando nós falamos de reinforcement learning, não existe necessariamente um processo de supervisão, mas existe uma recompensa. Então nós temos um agente que pode ser, por exemplo, a criança, pode ser a criança tentando andar, o algoritmo tentando aprender a jogar Atari, ou o carro, o agente tentando dirigir um carro autônomo, né? Todos eles estão aprendendo sem supervisão, mas por experiência, ou seja, através de tentativa e erro. O feedback não é instantâneo, né? E a sequência temporal aqui é importante, né? Nós vimos até agora que o agente está inserido num determinado ambiente, ele interage com esse ambiente, e a partir disso ele tem um feedback, para saber se aquela ação que ele realizou ela foi uma ação boa ou ruim, né? Então, tempo para a gente importa e muito. E as ações do nosso agente acabam afetando o meio e o dado em que ele está, né? Então, imagina que nós estamos falando de carros autônomos e que o nosso carro autônomo decide virar para a direita e cair do precipício. A outra possibilidade seria virar para a esquerda e continuar no caminho certo. Então, a depender da ação que o agente executa, ele acaba influenciando os próprios dados que ele vai receber mais para frente. E dado, né, então, todos esses conceitos um pouco mais intuitivos, a gente chega na etapa em que nós conseguimos caracterizar melhor alguns conceitos técnicos a respeito do framework de Reinforcement Learning. Então, quando nós pensamos em Reinforcement Learning, na verdade a gente está pensando num framework que nos ajuda a resolver problemas de tomadas sequenciais de decisões, né? Hoje a gente vai ter bastante o exemplo do Sonic aqui, a gente vai imaginar que o Sonic ele é um agente de Reinforcement Learning, e o jogo em que ele está introduzido, o frame que ele está introduzido, é o ambiente, é o estado em que o Sonic vai estar jogando, né? Hoje a gente vai fazer tudo isso com esse controle do Xbox, né? O pessoal que é da parte do PlayStation vai ficar um pouco mais triste. Mas a ideia do que nós vamos ter aqui é que o Sonic vai aprender, né, por experiência, né, com tomadas de decisões. Então imagina que no primeiro frame, o Sonic decide que uma ação boa é ele se movimentar para a direita. Quando ele se movimenta para a direita, ele pega esses anéis que são a recompensa. No segundo frame, o Sonic também toma a decisão de se movimentar para a direita, e com isso ele acaba encontrando o vilão e, na verdade, sendo penalizado, perdendo pontos. Então a gente consegue ver que só pela diferença de ambientes em que o Sonic está inserido, a mesma ação, a mesma decisão, culminou em resultados bem diferentes. Então, o Sonic, na verdade, não vai conseguir generalizar muita coisa, mas ele vai tender a aprender por tentativa e erro e ser recompensado. Ele vai receber feedbacks a partir das ações que ele vai executar, né? Então, nosso conceito aqui é justamente conseguir ensinar o Sonic, que é o nosso agente, através da ideia, da premissa de experiência. E aí, né, o engenheiro de IA ou o cientista que está pensando nos experimentos que ele vai fazer em Reinforcement Learning também tem que pensar não só no projeto, né, do agente em si, mas também da realidade que circunda esse agente. Aqui nós vamos encontrar justamente a adaptação de um esquema bem clássico, né, do Sutton e do Bartu em Reinforcement Learning, para explicar como é que essas interações elas acontecem, né? Então, imagina que o Sonic e o Sonic e a companheira do Sonic, eles são os agentes do nosso sistema. Eles vão receber, né, um input, né, um estado, a observação, né, de um estado que vai ser o próprio jogo, né? E a partir desse estado, o Sonic e a companheira dele vão resolver tomar uma ação, por exemplo, se movimentar para a direita. Essa ação vai decorrer em algum tipo de recompensa ou penalidade, né? Então, o feedback pode ser pegar o anel, que é algo positivo, ou encontrar o vilão, que é algo negativo. E aí, a partir disso, eles vão cair para um próximo estado. Então, né, aqui já é o desenho um pouco mais clássico, mas nós sempre vamos ter essa sucessão temporal de acontecimentos, né? Então, o agente recebe uma observação, né, um estado do ambiente em que ele está inserido. A partir disso, ele executa uma ação e recebe um feedback que pode ser uma recompensa, né, pode ser algo positivo, ou pode ser uma penalidade. Tem um outro conceito que também não vai dar para a gente entrar muito no detalhe dele hoje, mas para nossa conversa introdutória, né, quando nós falamos de Markov Decision Processes, o que nós temos que tirar, né, dessa formulação é que o agente ele precisa apenas do estado atual para decidir qual ação ele vai tomar. Então, se nós pensamos que o Sonic é o nosso agente, o Sonic ele só precisa do frame atual, ele só precisa, né, desse estado do jogo que a gente está vendo,
para decidir, né, qual ação que ele vai executar, se ele vai se movimentar para a direita, se ele vai pular, se ele vai tentar atacar o oponente. A ideia é que, né, do nosso histórico, né, de ações e estados que aconteceram, um pouco meio que estão incluídos no estado atual. E aí, com base nas informações, nas descrições e observações do estado atual, o Sonic vai conseguir tomar uma decisão. E aí o que fica por trás disso é a provocação, né? Será que esse processo de tomada de decisão para um agente computacional, né, para um sistema inteligente, será que isso por si só é algo simples a gente verificar? E aí nós temos aqui basicamente um exemplo, né? Nesse exemplo, a gente tem o ratinho, né? E aí eu quero que vocês imaginem que vocês são o ratinho. E aí, basicamente, vocês vão ver aqui algumas sequências, né, de ações acontecendo, e a partir dessas sequências, nós temos duas possibilidades, né? Ou o ratinho, né, que nesse caso vai ser você, vai ser eletrocutado, ou você vai receber uma recompensa que é queijo, né? No primeiro cenário, a gente tem o ratinho basicamente vendo a seguinte sequência, né? Uma lâmpada acende, ele puxa uma alavanca e escuta um sininho, e aí ele é eletrocutado. No segundo cenário, ele escuta um sininho, vê uma lâmpada, né, acendendo, puxa a alavanca, e aí ele recebe um queijo. A provocação então, nessa terceira sequência, né, se você puxa a alavanca, vê uma lâmpada, puxa a alavanca e escuta um sininho, qual que é a expectativa de saída, né? Será que a expectativa de saída para a gente vai ser eletrocutado ou receber um queijo? Pensa um pouco, né? Mas, basicamente, o que a gente tem aqui é uma provocação de que esse sistema, na verdade, não é tão simples assim da gente detectar qual que vai ser a saída, não é? Pensa, por exemplo, que se o critério for os 3 últimos acontecimentos da sequência, então parece que a gente vai ser eletrocutado, né? A gente viu aqui que essa sequência se assemelha muito à sequência em que nós vimos, né? Uma lâmpada, puxada de alavanca e um sino, e aí a gente acabou sendo eletrocutado. Por outro lado, se o critério for quantas vezes essa lâmpada acendeu, então nós estamos muito mais próximos de receber um queijo. Isso só para ilustrar que esse processo de tomada de decisão do agente em interação com o ambiente não é um processo que ele é muito simples de ser determinado. E aí nós entramos em alguns conceitos que são bem importantes para nós conseguirmos entender os principais algoritmos de Reinforcement Learning. Por exemplo, o primeiro deles são as observações e os estados, né? Então, observações e estados são informações que o agente recebe do ambiente. E a diferença entre eles é que no estado nós temos uma descrição completa da realidade que nos cerca. É, por exemplo, o jogo de xadrez. Quando você joga xadrez com seu oponente, você consegue ver a posição de todas as peças. Você tem acesso à descrição de todas as peças suas e dos seus oponentes. Não tem nenhuma informação escondida. Uma observação não, né? Então imagina que o Sonic está jogando num determinado frame e conforme ele se desloca para a direita, ele vai tendo acesso a outras descrições do ambiente, a outras informações. O Sonic não tem acesso às observações, ao estado de descrição completa do ambiente em que ele está inserido. Então, quando a gente tem uma descrição completa do ambiente, nós falamos de um estado. Quando nós temos descrições parciais desse ambiente, nós falamos de observações. A gente pode pensar também no espaço de ações, né? Então, pensemos que o estado de ações, na verdade, é o universo, é o conjunto de ações que o agente, né, que no nosso caso clássico aqui é o Sonic, ele pode executar dentro de um ambiente. Pensa, por exemplo, que no primeiro cenário, o Sonic ele pode ir para direita e esquerda ou ele pode pular. Isso caracteriza um espaço discreto. Então, claramente, o Sonic tem um conjunto de ações que é bastante limitado. Num espaço contínuo, por exemplo, né, as possibilidades de ações que o agente pode executar, elas são de um espaço contínuo, né? Ele pode, por exemplo, o robozinho que nós estamos vendo, ele pode rotacionar o braço dele em qualquer valor entre 0 e 360 graus num espaço que ele é contínuo, né? Pode ser 0 graus, 0,5, 0,515. O universo de possibilidades para o nosso agente executar essas ações, ele, na verdade, é infinito. E aí nós entramos em um dos conceitos que são mais importantes, né, para o desenvolvimento de sistemas inteligentes,
que são as recompensas e penalidades, né? Então, quando nós pensamos em recompensas, nós estamos pensando no que o Sonic, por exemplo, vai tentar maximizar quando ele está jogando. Então, quando o Sonic tenta coletar anéis, ele tenta pegar esses anéis fugindo do vilão. Isso basicamente está fazendo com que ele tente maximizar uma função de retorno. Nós vamos chamar essa função de retorno aqui de recompensa cumulativa. Então, a ideia, né, é que em cada conjunto de ações, né, que o agente vai desenvolver em contato com o ambiente ao longo do tempo, ele vai conseguir somar um universo de recompensas, né? Lembra a linguagem matemática do universo, então ela vai ter que mostrar para a gente aqui justamente o que o agente está tentando fazer em linguagem matemática, né? No fim das contas, nós vamos pensar nessa recompensa cumulativa ao longo de uma trajetória, que vai somar todas as possibilidades de recompensa que o agente pode coletar ao longo das suas interações com o ambiente. E aí tem uma provocação, né? Imagina aqui que nós temos, por exemplo, o Sonic, né, num tabuleiro, né? Então trouxemos a ideia do Sonic agora para o tabuleiro, e ele vai executar movimentos, ele vai se deslocar, né, em cada jogada em um movimento dentro desse tabuleiro. Você pode intuitivamente já entender que as recompensas, os anéis que estão próximos ao Sonic, eles têm uma probabilidade muito maior de serem coletados, né, em comparação com os anéis que estão longe e que estão perto do vilão, né? Então, a gente pode pensar que anéis, recompensas mais próximas do agente, têm uma probabilidade maior de serem coletadas em comparação a recompensas que estão distantes do agente. De novo, a matemática vai ter que refletir isso daqui para a gente em linguagem matemática, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma taxa de desconto gama, que é um número entre 0 a 1, e essa taxa de desconto gama vai refletir para a gente justamente a dificuldade em se apanhar recompensas que acontecem em interações, em ações que estão localizadas mais para o fim. Pensa aqui, por exemplo, né, que se gama é um valor entre 0 e 1, imagina que RT mais 1 é a recompensa imediata, RT mais 2 é a próxima recompensa e assim por diante. Quando nós chegarmos na recompensa aqui, que está na posição 4, né, a taxa de desconto, que é um número entre 0 a 1, vai estar elevada ao cubo. Isso quer dizer que ela é um valor menor do que gama quadrado, que é um valor menor do que gama. Então, nós sempre estamos pensando, né, que quanto mais longe, né, a gente for pegar essa recompensa, maior vai ser a taxa de desconto colocada sobre a recompensa, né? Então, a primeira coisa que essa equação diz para a gente é que quanto mais longe está da nossa interação com essa recompensa, menor a probabilidade de pegá-la. E outra coisa que nós conseguimos fazer com esse fator, né, com essa taxa de desconto, é pensar justamente na estratégia de recompensa do agente. Imagine que esse gama ele é um valor alto, né? Se ele é um valor alto, conforme o expoente do gama, né, ele for aumentando, nós vamos tender a ter taxas de desconto menores em comparação a se essa taxa fosse um valor já pequeno, né? Então, nesse primeiro cenário em que nós fazemos gama ser alto, a recompensa, a estratégia de coleta de recompensas, acaba sendo uma estratégia de longo prazo, em comparação, né, com esse gama sendo um valor baixo, em que nós tenderíamos a desprezar as recompensas que estão lá no final desse processo interativo. Nós também conseguimos caracterizar os tipos de tarefas que acontecem nesse nosso processo, né? Então, vamos pensar que em Reinforcement Learning, a tarefa é uma instância de um problema, né? E essas tarefas podem acontecer por episódio ou podem ser contínuas. Então, imagina que uma tarefa contínua é uma tarefa que tem um fim, né, e um começo definidos. Imagina que é o Sonic como um agente de Reinforcement Learning, começando a jogar em um determinado frame e terminando, né, em uma fase que está muito clara, quando ele desafia o chefão, ou quando ele termina uma fase e passa para outra. De qualquer forma, em tarefas por episódio, né, o começo e o fim do processo são muito claros, em comparação a tarefas contínuas, em que essa delimitação de início e fim da tarefa não é clara. Por exemplo, imagine que nós desenvolvamos um sistema inteligente de Reinforcement Learning para interagir com o mercado financeiro, com o trading market. Enquanto nós não desligarmos esse sistema, ou enquanto nós não definirmos uma regra para ele parar de funcionar, ele vai continuar funcionando. Então, essa tarefa é uma tarefa que, na verdade, é caracterizada como um contínuo, né? Então, tarefas por episódio têm início e fim bem determinados, em comparação a tarefas contínuas em que esse início e fim, na verdade, não são tão bem determinados. E aí nós chegamos em dois conceitos, né? Na verdade, em um trade-off aqui, que são bem importantes para Reinforcement Learning,
que é a diferença que nós temos entre exploitation e exploration, né? Então, um exemplo muito bom para nós entendermos isso daqui é, imagina que você é um agente e todo dia, né, na hora do almoço, você sai de casa e vai almoçar num determinado restaurante. Se você, né, em cada dia, vai num restaurante diferente, de forma aleatória, sem ter nenhuma informação do restaurante que você está indo, você está tendendo a exploration. Ou seja, você está tomando decisões aleatórias de visitar diferentes restaurantes para conseguir ter mais informações sobre o ambiente que você está, né? Então, basicamente, sua ideia é descobrir vários restaurantes e descobrir se eles são bons. Qual que é o lado negativo disso, né? Você pode não gostar da comida que está lá. Qual que é o outro extremo? O outro extremo é exploitation. Então, imagina que todo dia você sai de casa para almoçar, mas você vai no mesmo restaurante que é um restaurante que você gosta, né? Então, por que que você faz isso? Porque você sabe que a sua recompensa ali é muito maior. Qual que é o lado negativo disso? Você descobre menos coisas sobre o ambiente. Com isso, nós já conseguimos entender que um agente em Reinforcement Learning, né, quando o nosso Sonic, por exemplo, está começando a jogar no tabuleiro, é mais importante que ele tenda a fazer exploration, é mais importante que ele tenda a desenvolver ações aleatórias dentro do tabuleiro para ter informações sobre esse tabuleiro, em comparação à exploitation, né? Então, na verdade, quando o Sonic já tiver informações suficientes sobre o tabuleiro, é mais interessante que ele se locomova tentando maximizar a coleta de anéis, que vai maximizar uma função de recompensa para ele. E existe um trade-off entre as duas, né? Bom, até aqui nós caracterizamos vários itens sobre aprendizado por reforço, mas nós não falamos de fato em como é que o nosso agente ele aprende por esse processo de interações. Então, quando nós falamos, né, de onde é, o que que a gente tem que fazer para que o agente consiga de fato aprender, quando nós entramos nessa discussão, nós entramos na discussão da política, né? Então, a política é o cérebro do nosso agente, né? É a partir da política que o Sonic vai entender, né, quando ele receber um determinado estado, um frame de um jogo, qual que é a decisão, qual que é a ação que ele tem que executar, né? A política Pi é justamente o cérebro, o processo de tomada de decisão que vai fazer com que nós recebamos, né, a descrição de um estado para executar uma determinada ação, né? Só com isso já dá para nós entendermos que descobrir a política ótima significa descobrir, né, o processo de tomada de decisões, né, o processo de ações que vão nos levar a maiores ganhos, a maximizar aquela função de recompensa que nós falamos agora há pouco. Então é como se o Reinforcement Learning fosse um jogo, né, o que nós estamos tentando fazer é justamente descobrir qual que é a política ótima que vai fazer com que o agente ganhe, né, o mais possível. E para descobrir essa política, basicamente, existem duas formulações, né? Então, nós temos métodos baseados em políticas e nós também vamos ter métodos baseados em valor. O que é um método baseado em política, né? Então, num método baseado em política, eu tendo a descobrir esse processo de tomada de decisões, esse cérebro do agente, treinando o agente, né? Mostrando diretamente para a gente as ações, né? Então, se eu fosse pensar aqui, né, vamos já tentar até extrapolar um conceito que vai vir mais para frente. Vamos pensar que nós queremos utilizar aqui uma rede neural para ajudar a gente nesse processo de aprendizado. Se eu estou, né, numa formulação de métodos baseados em política, eu vou pensar que a rede neural é a minha própria política, né? E aí eu vou treinar a minha rede neural diretamente nesses processos de ações. E aí essas políticas, elas podem ser determinísticas ou estocásticas. Numa política determinística, a minha política Pi vai receber um estado e ela vai me dar uma resposta de ação para tomar. Por exemplo, vai falar para o carro autônomo virar à esquerda. Em uma política estocástica, como resultado, eu vou ter uma série de ações e eu vou ter valores, né, que podem ser scores, probabilidades associados a cada uma dessas ações. Por exemplo, virar à esquerda associado a um valor de 0,1 ou a ação de virar à direita associado a um valor de 0,9. E aí a gente consegue ver até aqui no exemplo, né, um exemplo de política que fez com que o Sonic se deslocasse no sentido de onde ele tem mais anéis até o troféu. Uma outra possibilidade é treinar indiretamente o agente para ele descobrir as melhores ações. Nós fazemos isso com métodos baseados em valor. Então, qual que é a ideia de um método baseado em valor? É que, para cada um dos estados, e aqui nós vamos entender que cada estado é uma posição desse tabuleiro, né?
Em cada posição desse tabuleiro, para cada posição do tabuleiro, nós vamos associar um valor, né? Esse valor é o retorno esperado com descontos. É exatamente a equação que nós discutimos agora há pouco, que estava falando para a gente de como é que o nosso agente vai ter acesso às melhores recompensas. E aí, né, nós vamos ter, então, para cada estado, né, um valor diferente, e o valor de um estado vai ser o retorno esperado com descontos, considerando que o agente começa naquele estado e segue nossa política até o fim. E aí nós vamos pensar inicialmente no que nós chamamos de uma grid policy. O que é isso, né? Isso quer dizer que depois que nós tivermos um valor associado a cada estado, o nosso agente, que é o Sonic, vai tender a se movimentar na direção em que nós vamos ter maiores valores. Ele vai tender a coletar maiores valores no nosso tabuleiro, né? Isso é o conceito que nós vamos interpretar inicialmente como sendo uma greedy policy. E aí fica a pergunta, né? Como é que o nosso agente ele descobre a melhor política, né? Ele descobre a melhor política quando ele descobrir a melhor função de valor, né? Então, quando ele descobrir uma função que consiga melhor associar a cada estado um valor, ele vai descobrir qual que é a melhor política que ele pode seguir, né? E aí, né, comparando com métodos baseados em políticas, né? Em métodos baseados em políticas, eu disse que a melhor política seria aquela política que me mostrasse o caminho do agente, e eu falei que a política ela seria diretamente a rede neural. Diferentemente daqui, né? Aqui nós diríamos que a função de valor, né, que associa um valor a cada estado, ela que, na verdade, seria a nossa rede neural, né? Ela que seria a nossa função que está tentando mapear essa realidade. E aí, quando nós falamos de funções de valor, nós falamos de dois tipos de funções de valor. Então, a gente pode ter uma state value function, que associa a cada estado um valor, né? Ou nós podemos ter uma actual value function, que na verdade vai associar um valor a um par de estados e ações, né? Então, basicamente, é o mesmo raciocínio que nós tivemos até aqui, só que nós vamos ter, né, um valor associado a um par de estados e de ações, né? E aí a gente vai chamar, em geral, esse valor de valor key, né? Então, por isso que nós nem associamos um valor de número a cada posição do tabuleiro, né? Porque nós estamos pensando em um par de estados e ações associados a cada estado. E aí, como é que o agente ele de fato aprende, né? Nós caracterizamos todos esses conceitos, mas nós não chegamos efetivamente a falar como é que o agente vai tender a aprender. Tem algumas possibilidades. Uma delas pode ser a formulação de Monte Carlo, né? Então, a ideia na formulação de Monte Carlo é que nós vamos esperar o Sonic, por exemplo, desenvolver um episódio inteiro, né, sair da posição inicial e se bater aqui contra o vilão da nossa história. E aí, quando isso acontecer, nós vamos atualizar os valores do estado. Então, só quando o episódio acabar, quando o Sonic começar e terminar aquela sucessão de ações, é que nós vamos atualizar os valores do estado. E aí, para isso, nós vamos ter essa equação, né? Nós vamos ter o valor estimado do estado atual, o valor estimado dos estados anteriores, né? O learning rate, que é um número que vai controlar o impacto com o qual nós vamos atualizar cada um desses estados, o valor de G de T, que é a nossa função de ganho que nós vimos até agora. E como é que isso fica num exemplo para nós tentarmos materializar isso melhor, né? Imagina que o Sonic está partindo dessa posição e está encontrando o vilão no final da posição. Ele executa uma série de ações e no final dessas ações ele coleta 3 recompensas, né? Então, aquela nossa fórmula de ganho vai somar 3 recompensas ao longo de todas essas interações e com base nesse valor de 3 recompensas, nós vamos atualizar essa fórmula aqui de valores estados, né? Então, imagina que nós estamos começando a fazer as estimativas agora, né? Isso quer dizer que o valor associado a um estado, né, na primeira interação, né, para a interação anterior ele é nulo, né? Então, nós vamos basicamente entrar com esse valor G de T nessa equação, vamos considerar que a taxa de desconto é 1, né, para simplificar nossas contas, e vamos dizer que o learning rate é de 0,1. Isso basicamente quer dizer que o valor atualizado para essa nossa interação para o Sonic seria 0,3, e nós só conseguimos fazer essa atualização depois de um episódio inteiro. Em comparação, nós temos a Temporal Difference Learning,
que segue um raciocínio parecido, só que não espera, né, um universo de um episódio inteiro acontecer, né? Ele tenta fazer essas atualizações quase que num processo de bootstrapping a cada movimento do Sonic no tabuleiro. Então é exatamente o que a gente vê aqui. O Sonic ele se movimenta para cima e com isso nós já conseguimos atualizar essa equação, né? Então imagina que aquele g de t que estava aqui virou isso daqui que nós chamamos, essa parcela de equação que nós chamamos de TD target. E aí, no exemplo, como é que isso fica, né? Basicamente, de novo, a estimativa do estado anterior ela é zero, né? A recompensa agora do nosso estado atual ela é 1, o nosso learning rate é de 0,1 e o nosso valor associado ao estado zero é de 0,1. Né? Qual que é a vantagem desse método? A gente não tem que esperar um universo inteiro de episódio acontecer para conseguir fazer a atualização do nosso valor associado a cada estado. Com todos esses conceitos, nós finalmente chegamos no que nós chamamos de Q-Learning. Né? Então, o que é o Q-Learning? Né? Nós precisamos de todos esses conceitos para conseguir entender esse algoritmo. Então, primeiro, ele é um método baseado em valor. Isso quer dizer que se ele é um método baseado em valor, ele vai descobrir a melhor política olhando para uma função de valor. E essa função de valor é uma função de ação-valor. Isso quer dizer que nós vamos ter um estado e uma ação associados a um valor Q. Né? Nós daqui a pouco vamos entender melhor o que é uma off-policy. E aí, um outro ponto importante é que nós vamos usar temporal difference learning. Né? Isso necessariamente quer dizer que nós não vamos esperar um episódio inteiro acontecer para atualizar os valores de cada estado. Né? E aí nós vamos utilizar esse algoritmo para, de fato, atualizar a nossa função de ação no valor. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco para deixar isso mais claro, mas a sequência lógica é que nós vamos inicializar essa tabela com valores zero, no começo a tabela não vai ser muito útil, e nós vamos escolher uma ação utilizando essa estratégia Epsilon Greedy. Né? A diferença aqui na estratégia Epsilon Greedy é que nós vamos oscilar entre Exploration e Exploitation. Então, no começo do treinamento, né, o Epsilon ele vai ser grande, isso quer dizer que nós vamos executar informações aleatórias para descobrir informações sobre o ambiente, e depois esse valor vai diminuir e nós vamos tender simplesmente a maximizar recompensas. A partir daí, executar a ação, obter a recompensa, e passar para o estado seguinte. Nós vamos basicamente utilizar essa equação, ela parece que é bem feia, mas na verdade ela é bem o que a gente usou até aqui, né? Então, basicamente, nós, ao invés de um valor associado a um estado, nós vamos ter um Q-valor associado a um par estado-ação. E ao invés dessa parcela que nós tínhamos aqui, nós vamos usar essa parcela nova, que reflete uma estratégia de etapa de atualização. Né? Então, aqui nós estamos selecionando a ação que vai nos levar ao maior valor Q associado a um par estado-ação. Ou seja, aqui, né, na etapa de atualização, nós utilizamos simplesmente uma política greedy. É isso que caracteriza para nós uma off-policy. Então, na etapa de tomada, né, de escolher uma decisão, nós usamos uma política que ela é epsilon greedy, e agora nós estamos utilizando uma estratégia que ela é apenas greedy. Vamos ver como é que isso fica num exemplo, né? Então, imagina primeiro que essa daqui é a nossa tabela Q, né? Então, aqui dentro nós temos, né, diferentes Q-valores associados a ações e a estados do joguinho que a gente está vendo aqui, o tabuleiro simplificado. Então, vejam que nós temos 9 possibilidades de estados e 4 possibilidades de ações a executar aqui dentro, né? E aí, todas essas possibilidades estão mapeadas nessa tabela, né? E aí, se o Sonic se movimenta para um estado sem anéis, a recompensa é 0. Se ele se movimenta para essa posição, a recompensa é 1. Se ele encontra o vilão, a recompensa é -3. E se ele encontra esse conjunto de 3 anéis, a recompensa é 3. Além disso, a gente vai utilizar, né, o nosso learning rate, na verdade, como 0,1, e o nosso gama como 0,99. E nós vamos entender que um episódio acontece ou quando o Sonic morrer, ou quando ele se movimentar em 5 casas, né? Percebam que no começo a gente só começou colocando a tabela, né, com um monte de valores 0, e na segunda interação nós realmente vamos executar uma ação, né? Então, Sonic, aleatoriamente, né, o epsilon dele é 1, ele basicamente está executando uma ação aleatória, ele vai se deslocar para a direita, vai ser muito feliz e vai encontrar um anel. Então, ele tomou a decisão dele. No terceiro passo do algoritmo, ele coleta o anel, então ele tem uma recompensa positiva mais 1.
E aí ele vai coletar essa recompensa e prosseguir para o status seguinte. Então, até aqui nós nem mexemos nessa tabela. Mas na terceira etapa nós temos que atualizar o valor associado a um estado, né? Então, nós vamos pegar aquela equação e nós vamos atualizá-la para o estado 1 com a ação de se movimentar à direita, né? Percebam que a posição na tabela equivalente, né, ele se movimentar para a direita, né, falando do estado do Sonic, é esse quadradinho aqui, né? A recompensa que ele coletou vale 1, e o nosso alfa, o nosso learning rate é de 0,1. As outras parcelas da equação, como nós começamos a estimativa agora, são 0. Isso quer dizer que essa posição aqui é uma posição da tabela que nós vamos completar com 0,1. Nós continuamos, né? Voltamos para a etapa 2. O Sonic ele executa uma outra decisão aleatória. Ele acaba sendo infeliz e encontrando o vilão. Mesmo passo, executamos a ação, pegamos a recompensa, que agora é de -3, para poder passar para o estado seguinte. Aplicamos novamente a equação, e aí nós calculamos um valor que está associado a um estado 2 com a movimentação para baixo, né? Percebam que a posição da tabela agora é essa daqui. E aí o nosso valor coletado é de -3, o nosso learning rate é de 0,1, e nós começamos o processo interativo agora, por isso as outras parcelas da equação são 0, né? E aí, basicamente, nós continuamos nesse raciocínio até conseguir completar e atualizar os valores dessa tabela. Bom, só com o que nós vimos aqui, já dá para entender que esse daqui ele é um método tabular, né? Então, na verdade, a gente tem um ambiente bem pequeno, né, de 9 por 9, com só 4 possibilidades de ações. Se eu tiver um ambiente que ele é muito pior, né? Então, vamos imaginar, nós vamos falar desse ambiente aqui do Atari, né? Em que a gente tem um frame de 210 por 160 por 3, né? E aí a gente tem um espaço de observações de 256 elevado a 100.800. Será que dá para formular esse problema em uma tabela como essa? Com certeza não, né? Isso quer dizer que o nosso método, esse K-Learning, não é necessariamente escalável. Então, na verdade, nós vamos, ao invés, né, de um método tabular, nós vamos substituir o método tabular por uma função parametrizada que pode ser um algoritmo de redes neurais, né, por uma Deep Neural Network. E aí, basicamente, a ideia é que nós vamos, né, para um estado, associar diferentes valores Q a diferentes tipos de ações. E aí o nosso algoritmo vai tomar a ação que nos leva a um maior valor. O algoritmo de Deep Q-Learning ele vai seguir, né, uma formulação muito parecida, só que muito parecida com o Q-Learning que nós vimos agora, com a diferença que nós vamos mapear uma loss function entre o valor previsto do key-value e o nosso key-target, que é mapeado da mesma forma como nós vimos lá atrás na nossa equação, né? E aí, tendo esse erro, tendo essa loss function, nós vamos usar gradiente descendente para conseguir mudar os pesos da nossa rede e nos aproximar desses Q-valores. Aqui nós conseguimos ver melhor como é que funciona cada uma dessas etapas, né? Então, essa daqui é a nossa Q-target, então percebam, não tem nada de muito diferente no que nós vimos até aqui. E a nossa Q-loss, que é justamente a diferença entre a Q-target e o valor estimado do nosso Q-valor, né? E aí, como fase de treinamento, nós vamos ter a amostragem, então, basicamente, o algoritmo, o agente, vai interagir com a realidade e vai guardar essas experiências em tuplas numa replay memory. E quando ele estiver na etapa de treinamento, ele vai seguir bem filosofia de rede neural, né? Vai pegar uma batch dessas tuplas e vai fazer a atualização dos pesos da rede neural com gradiente descendente. A gente vai ver isso num exemplo melhor para poder materializar isso melhor. Então, basicamente, nós vamos olhar, né, para o desenvolvimento de um modelinho que vai treinar o nosso agente no Space Invaders. Então, para quem não conhece, Space Invaders é esse joguinho aqui, né? Basicamente, a ideia é a gente evitar que os invaders eles cheguem no nosso espaço. O nosso agente aqui embaixo consegue se esconder atrás dessas barreiras e eles atiram entre si, né? Basicamente, essa é a filosofia do joguinho, que tem um universo de colorido e vamos quebrar ele em 4 frames para poder pegar a limitação temporal, né? Então a ideia é que em 4 frames a gente consiga detectar os movimentos. Vamos passar isso como estado, né, de uma rede neural, né, com layers convolucionais que vão explorar as relações espaciais entre as imagens.
vamos passar em layers completamente conectados para nós conseguirmos ter uma série de valores Q associados a diferentes ações. E aí, né, tem algumas outras etapas de pré-processamento que, inclusive, esse framework vai conseguir lidar para a gente, né? Então, basicamente, nós vamos reduzir a complexidade desse frame, né? Ele vai passar para um frame de 84 por 84, com 4 stacks aqui, né? Com 4 frames. E nós também vamos colocar um grayscale, vamos deixar preto e branco, porque as cores aqui basicamente não são importantes para a gente desenvolver esse algoritmo. E aí nós basicamente vamos treinar esse cara, e aí depois a gente compartilha com vocês o algoritmo, o notebook, mas basicamente a ideia é essa daqui, né? Então tem uma série de importações de bibliotecas aqui, né? Nem todas elas estão tratando efetivamente de reinforcement learning. Nós vamos utilizar essa implantação, esse frame aqui, que é o Oriel Baseline Tree, né? Então tem o GitHub dele, ele é aberto para todo mundo usar, e basicamente nele nós já temos vários scripts que nos permitem treinar o agente, avaliar o agente, tunar o agente, plotar os resultados. E com isso, basicamente, dá para você brincar, né, de tudo isso. Então, percebam que tem uma série de passos aqui só para clonar repositório, instalar dependências, olhar para o requirements. E aí você, de fato, consegue chegar, né? Eu colei aqui esse documento, mas na verdade ele é um arquivo YAML que a gente tem aqui dentro. E aqui sim você consegue brincar com todas as etapas, né? Então você consegue, por exemplo, quebrar aquela imagem num número diferente de frames. Como você está trabalhando com convolução, né? Você consegue colocar aqui uma CNN policy, você consegue determinar o número de interações para o nosso treinamento, consegue determinar o valor do learning rate, e basicamente aqui você consegue brincar, né, para efetivamente fazer o agente aprender sem ter que se preocupar com desenvolvimento na unha do frame, né? Você consegue focar basicamente em reinforcement learning, né? A gente vai compartilhar isso com vocês, mas basicamente, né, o convite é que vocês brinquem de ficar treinando, né? Os scripts estão super prontos aqui para vocês executarem, inclusive guardando os logs. E a ideia é que no final vocês tenham, né, vocês consigam inclusive ver o joguinho que vocês treinaram o seu agente. Tem um outro também que nós vamos compartilhar, que é de Q-Learning, né? Então, aquele é de Deep Q-Learning, a gente tem uma rede neural. Esse daqui, basicamente, é utilizar esse algoritmo de Q-Learning que nós conversamos até aqui, né, com toda aquela formulação da tabela. Então, existem várias etapas aqui, né, para você utilizar aqui, no caso, o Frozen Lake, né? A ideia do Frozen Lake é você treinar esse agente para ele chegar no presente que está aqui na ponta, sem cair dentro desses lagos, né? E aí ele pode, por exemplo, escorregar quando ele vai de um quadradinho para o outro. É um jogo bem interessante de você ficar brincando. E aí nós basicamente trazemos esse ambiente para cá e aí nós executamos todos esses passos aqui dentro do que nós vimos do algoritmo de Q-Learning. Então, a gente constrói uma tabela, nós inicializamos a tabela, nós construímos as políticas, tanto a Epsilon Grid quanto a Grid Policy, construímos os parâmetros, né, para fazer o nosso boneco ser treinado, né, para ele fazer ele oscilar entre exploration e exploitation, que é o que nós temos aqui nesse decay rate. E aí, no final, né, depois que você cria o looping, avalia o agente, você basicamente também vai conseguir, eu acho que eu exportei para cá, você vai conseguir visualizar, né, o seu agente se movimentando dentro do tabuleiro. Então, são duas possibilidades aqui de aprendizado que todo mundo pode ter, com frames que já estão construídos e que eles vão nos ajudar a aplicar esses conceitos, enxergar esses conceitos na prática, sem que ninguém tenha que se preocupar em ficar montando o algoritmo do zero, né? Basicamente, com isso, pessoal, nós conseguimos estudar os conceitos mais fundamentais de Q-Learning, né, e de Reinforcement Learning, para que todo mundo consiga mais tarde explorar de forma mais profunda esse castelo que é cheio de aposentos e que tem muita coisa sendo publicada toda hora. E aí eu passo a palavra de novo para o Lucas. Muito bom, Kaique. Muito boa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Legal demais também a interação que a galera teve no chat. Foi bem bacana, pessoal. Agora a gente vai para a sessão de perguntas e respostas.
Quem tiver mais dúvida, pode mandar aqui a sessão de PIR ou Q&A, dependendo de como tiver o Teams de vocês. Obrigado pela apresentação, Kaique. Vamos então para as perguntas. Eu gostei bastante, deu para aprender bastante coisas do assunto. Inclusive, relembrar um pouco sobre esses jogos. É bem legal. Sonic faz parte da infância da gente, né? Sem Não só entregar. podem não ser os melhores jogos, mas são bem legais, né? Tipo, todo mundo Legal. começou lá com Atari e tudo mais. Sim, sim. Então, pessoal, quem tiver mais dúvidas, pode mandar aqui. Eu vou ler primeiro quem mandou primeiro. Uma pergunta anônima. É, é possível utilizar Reinforcement Learning com algoritmos de força bruta e heurísticas de maneira híbrida? É, você pode sim, né? Eu acho que o que é importante é estudar um pouco com cuidado qual que é a abordagem que você está criando para o seu algoritmo, né? Então, qual que é a vantagem de reinforcement learning? É você nem sempre ter que varrer todo o seu espaço de possibilidades com o algoritmo de força bruta, né? O algoritmo de força bruta, na verdade, pode fazer você pagar bem caro em termos de custo computacional. Então, dá para você construir enfoques de força, de enfoques híbridos, né, com reinforcement learning e algoritmos de força bruta. Você só tem que ver se isso faz sentido para a formulação do seu problema, porque o reinforcement learning, na verdade, está te oferecendo como uma baita vantagem você não ter que executar um universo gigantesco de ações e de possibilidades para descobrir uma solução ótima, né? Ele meio que utiliza uma estratégia que consegue ir de novo naquela ideia do Grandmaster, né? Ao invés de você explorar todas as possibilidades de um jogo de xadrez, você explora um universo menor que é muito mais inteligente. Boa, boa, Kaique. Antes de eu ir para a próxima, só vou dar alguns recados aqui, pessoal. Não sei se é o primeiro meetup que vocês participam com a gente, mas caso tenham interesse em saber mais dos eventos que a gente faz, em saber do que a gente já fez, acesse nossa comunidade aqui no Meetup. Tem aqui o QR Code, escaneiem. Vocês podem ver tudo que a gente já produziu de conteúdo, vocês vão ver lá. E também vocês vão ficar sabendo dos próximos. A gente tem uma rotina de fazer um Meetup por mês. Geralmente é no final do mês, na última semana ali, na segunda metade do mês, de certa forma. Além disso, o Meetup não é a única forma em que o Itaú compartilha conhecimento dentro da comunidade de dados. A gente também tem um portal do Medium, tem até um artigo seu, né, Kaique, que você recentemente publicou lá, muitos cientistas do Sim, com banco, Thales. com Thales, que também é um dos organizadores, muitos cientistas do banco é, publicam lá. É uma outra forma que a gente tem de poder disponibilizar conteúdo. E além disso, pessoal, destacar aqui que o Itaú está sempre com vagas abertas. Temos uma equipe muito grande de cientistas de dados. Tem equipe que trabalha com diversos assuntos, desde áudio, visão, texto, dados estruturados também, deploy. Então, a gente tem um time bem diverso, bem grande também. Então, quem tiver interesse, quem está a fim de conhecer mais o Itaú, olhem lá nossas vagas no portal, que tem muita vaga interessante por lá. E por fim, pessoal, o último recado que eu queria deixar para vocês é mandar um feedback. Eu sei que ninguém gosta de responder feedback, mas esse daqui é rapidinho, são alguns segundos, vocês conseguem responder tudo. E se vocês puderem também sugerir temas para a gente poder colocar nos próximos, seria muito útil para a gente, porque aí a gente vai saber o que vocês querem e vai poder compartilhar um conteúdo que seja melhor para vocês. Então, todo mundo sai ganhando. Eram esses os recados que eu tinha, pessoal. Tem um outro assunto, muita gente perguntou aqui se os meetups ficam gravados. Sim, eles ficam gravados e a gente disponibiliza eles no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube do Itaú mesmo. Você digita lá Itaú Data Science e tem toda a playlist com os meetups que a gente já fez. Então, vocês quiserem ver de novo, ficarem com alguma dúvida, ou então se quiserem mandar para alguém que vocês conhecem, que tem interesse no assunto, vão lá na playlist, que aí vocês conseguem ver, pausar direitinho. Então, é isso os recados, pessoal. Vamos para a próxima, né, Kaique? Próxima pergunta. Uhum. Próxima pergunta aí é do Iago. Iago é nome de pessoa gente boa. Tem um Iago aqui que trabalha com a gente. Existe alguma arquitetura hoje que consegue jogar diferentes jogos nunca vistos através do treinamento em outros jogos? Legal essa, hein? Basicamente, essa pergunta é uma pergunta bem legal, porque basicamente você consegue, como tudo em Deep Learning,
ter redes neurais que já estão pré-treinadas para jogar determinado jogo, né? Então, se você entrar lá acho que uma grande referência que a gente tem nesse sentido é a Hugging Face, né? Se você entrar lá no repositório da Hugging Face, você vai conseguir, né, encontrar um monte de arquiteturas de rede neural que já estão treinadas e que elas conseguem, e que você vai conseguir utilizá-las aí na sua casa, basicamente transpondo o conhecimento dela. E aí, respondendo a outra parte da sua pergunta, que é se as arquiteturas elas conseguem jogar diferentes jogos, né? Basicamente, aquela lá do AlphaGo e do AlphaGo Zero, por exemplo, ela conseguiu, né? Então, basicamente, o AlphaGo Zero, que inclusive foi o que venceu vários outros engines, ele venceu com a mesma arquitetura de rede neural, os engines de xadrez, de Go e de outros jogos de Atari. Então, perceba, né? É uma mesma arquitetura, acho que a gente só não tem ela com todos os detalhes, porque ela é um pouco da inteligência, né, da DeepMind, mas isso é possível sim, né? Eles conseguiram e provaram isso, mostrando resultados que estão publicados e bem abertos para toda a comunidade científica. Se você procurar os artigos da DeepMind, inclusive lá no site dela, você vai conseguir ver pelo menos a publicação dos resultados científicos e de forma ampla como é que foi a arquitetura que eles usaram, né? Só não sei se eles vão ter todos os detalhes, né, de como você pode reproduzir aquela inteligência que, na verdade, é particular deles, né? Boa, boa. Hugging Face é bom, né, cara? Próxima pergunta agora da Renata. Consigo garantir com Key-Learning a melhor solução de um episódio? É, consegue, mas acho que o cuidado que você tem que ter com o Q-Learning é que ele é um método tabular, né? E aí ele é limitado nesse sentido, né? Você tem que ter um conjunto de ações e de estados bem limitado para que você consiga, de fato, formular o seu problema com Q-Learning, né? Se você acabar escorregando para um problema de um espaço contínuo, em que você tem um universo de decisões e de ações e de estados que é muito maior, possivelmente Q-Learning não vai ser a tomada, né? O que é legal de Q-Learning é que você consegue entender na unha como é que funciona um algoritmo de aprendizado por reforço, você consegue desenhar a tabela, né, na mão e você consegue entender cada etapa, e inclusive você consegue, né, codar isso do zero, né, para conseguir manipular esse framework. Mas com certeza em problemas mais reais assim do dia a dia, talvez a estratégia fosse fugir para Deep Q-Learning. Boa, Kaique. Vamos avançar então para a próxima, uma pergunta aqui anônima dessa vez, né? Se existe uma formulação matemática bem estruturada em termos de otimização, por exemplo, de reinforcement learning. Se você pode encontrar lá no livro do Sutton e do Bartô, né? A gente pode compartilhar essas referências aqui, mas basicamente ela é a bíblia de Reinforcement Learning. E lá você vai encontrar, sim, a formulação matemática focada, por exemplo, em problemas de otimização, e justamente conseguir pensar em todos esses tipos de formulação. Talvez para um problema específico que você está estudando, alguma coisa ainda fique um pouco frouxa, né? Então, tem até uns desafios bem legais em termos de aprendizado estatístico em Reinforcement Learning, em que a gente tem discussões muito legais dentro do campo científico. Por exemplo, aquela premissa, né, clássica de que a gente tem Machine Learning de I e D, né, que os nossos dados têm que ser independentes, né, e identicamente amostrados. A gente, na verdade, não consegue, por exemplo, garantir bem ela, fazer ela valer aqui dentro de Reinforcement Learning. E aí o argumento pode ser, né, justamente que essa daí é uma premissa para a gente conseguir garantir aprendizado estatístico, né? Se a gente não garante a premissa de I e D, será que esses frames eles estão garantindo essa premissa de alguma outra forma? Então tem debates muito legais dentro da comunidade científica sobre isso. O que vale a pena, né, é você pegar o livro do Sutton e do Bartô, é aberto na internet, eles disponibilizaram, inclusive, lá acho que no site do David Silver, você consegue encontrar esse livro, e lá você vai conseguir, possivelmente, encontrar as formulações matemáticas, e aí você vê se dentro, né, de alguma particular de otimização que você está buscando, você consegue encontrar lá a formulação que você quer. Muito, muito boa, Kaique. Você até tocou num ponto, pessoal. Eu vou mandar um e-mail para vocês até o final da semana
com todo o material que o Kaique vier a indicar para gente. E também com outros conteúdos, assim, com o que o Kaique recomendar, um e-mail de follow-up também. Então, podem ficar tranquilos que o que o Kaique tiver para passar, a gente vai enviar para vocês. Eu consigo ter o e-mail de todo mundo aqui que participou. Agora a próxima pergunta do Douglas. Como eu encontro a melhor forma de dar recompensa? Isso pode influenciar negativamente caso não seja definido corretamente, né? Com certeza. Então, assim, essa é possivelmente talvez o maior desafio, né, de quando você está projetando um sistema de reinforcement learning, porque a sua função de recompensa é o que vai fazer com que o seu agente descubra as melhores ações. Então, se você projeta de forma errada essa função, você com certeza você pode, por exemplo, realizar um treinamento que não vale, né? Então, na verdade, se o seu agente está mapeando as recompensas e juntando as recompensas de uma forma que não faz muito sentido, você possivelmente está errando o seu projeto de ponta a ponta. Por exemplo, imagina naquela equação que nós colocamos de reinforcement learning, que nós colocamos taxas de desconto, e a taxa de desconto, né, quando ela chega lá no final, ela está elevada a um valor muito alto, e aí a ideia é fazer com que aquela recompensa lá da ponta, ela valha pouco. Imagina que você coloca valores de gama muito altos, né? Se você coloca valores de gama muito altos, o que você vai fazer é que o seu algoritmo ele vai ter uma estratégia de longo prazo. Ele vai tentar pegar aquela recompensa que está lá na ponta. E quando ele tenta pegar aquela recompensa que está lá na ponta, você tem que pensar se você realmente quer ter um projeto de uma função de recompensa que seja uma função de recompensa, né, que motive o seu agente a funcionar em longo prazo, o que pode não ser o caso, né? Então, essa é uma etapa que tem que ser feita com muito cuidado, né? Ela pode afetar muito o projeto do caso que você está pesquisando. E aí acho que o conselho é pesquisa um pouco de resultados que já estão publicados, né? Acho que uma coisa muito legal de dados, de tecnologia e de ciência de forma geral é que nós já conseguimos utilizar resultados de outros pesquisadores que são referências no assunto para a gente não ter que reinventar a roda do zero, né? Então, dependendo do problema que você particularmente estiver investigando, tenta olhar, né, o que já tem pronto em termos de exploração, de funções de recompensa, para você partir de formulações que já entregaram bastantes resultados, né? Você não precisa começar do zero. Inclusive, esses frames que nós exploramos até aqui, eles já têm muito dessas entregas, né? Talvez o que valha seja o passo adicional, que é você entender a entrega, os pontos positivos e negativos de cada uma dessas funções de recompensa, por exemplo. Você tá no mudo, Lux. Obrigado, Thales. Boa, Kaique. Vamos passar para a próxima. O Lúcio, ele perguntou se você, Kaique, recomenda algum projeto open source para contribuir relacionado ao aprendizado por reforço. Olha, para começar, esses de joguinhos eu acho muito legais, né? Porque os frames, eles são mais simples de você mexer. Você tem acesso ao código que está ali por trás, então você pode abrir o Git dos projetos que são abertos e você pode aprender, né? Você pode ver na unha o que está acontecendo. E no final você ainda consegue, né, tanto avaliar o seu projeto nas métricas, quanto ver o joguinho acontecendo, né? Você consegue ter uma descrição visual do que está acontecendo. Então eu recomendaria esses que o Lucas ele vai mandar, os notebooks que ele vai mandar. E aí, ali eu acho que é só um primeiro passo, tá? Porque, por exemplo, no RL Baseline Trees, né, você tem vários tipos de joguinhos, né? Então você pode ficar brincando em todos eles. E aí você pode, depois disso, de acordo com seus interesses, pensar em formulações que são legais para você, né? Então, sei lá, você está interessado em algum problema que está mais perto da sua realidade, né? Dá uma olhada também em Thompson Sampling, né? Thompson Sampling é uma formulação meio para o lado de Reinforcement Learning, que é muito legal de você entender o que está acontecendo, né? Ali o exemplo do Multi-Armed Bandit, mas eu começaria por esses exemplos, por essas interações dos jogos que o Lucas vai mandar. Acho que é um bom ponto de partida, porque ali mesmo você já vai conseguir fazer conexões com outras coisas, né? Você já vai ver outros tipos de jogos, você já vai ver outros tipos de entregas, e a partir dali você vai, né, ser exposto a um mundo de possibilidades. Boa, Kaique.
vamos passar para a próxima, então, da Fernanda. A Fernanda até disse que já leu o seu artigo, que ela viu o artigo sobre AutoML, gostou, e ela gostaria de saber se você já viu aplicações onde combinamos as duas coisas, AutoML e IRL, Reinforcement Learning. Né? Que legal, pergunta ousada, né? Bastante, né? Então, na verdade, se você for parar para pensar, imagina que esse frame, o primeiro que eu mostrei, que é o frame do Orel Zoo, em que a gente estava falando, né, do joguinho, ele aprender a jogar o joguinho do Atari Breakout. Se você acessar o GitHub deles, basicamente eles estão muito na linha de AutoML, né? Por quê? Porque se você for parar para pensar, eu falei ali da etapa de pré-processamento, né, de convolução, de quebrar a imagem em 4 frames, montar um stack. Basicamente, aquela solução já fez isso para a gente, né? Quando nós basicamente aqui do nosso lado só executamos lá o Python train.py, né? Nós não precisamos pegar a imagem, abrir a imagem, quebrar a imagem, fazer o trabalho de visão computacional de ponta a ponta, né? Tava tudo embutido ali na solução. Então, aquela solução que a gente abriu aqui, né, que vocês vão receber e que ela é aberta, né, ela é open source, ela já tem, assim, um script de reinforcement learning encapsulado numa ideia de AutoML, né? Nós não tivemos que, na unha aqui, definir como é que a gente ia preprocessar o dado, como é que nós íamos avaliar a performance do agente, como é que nós íamos modelar, como é que entendeu? Tudo isso já estava encapsulado dentro daquela solução. Então, a sua pergunta é bem legal, bem inteligente. E a resposta é, né? Você mesmo já viu aqui, né, a gente conversando uma forma de encapsular Reinforcement Learning com AutoML. Muito boa, Kaique. A pergunta aqui do Júnior. Ele está perguntando se tem como entrar em contato com a gente para criar o algoritmo do zero. Ele já fez um curso de Machine Learning pelo Itaú, ele é apaixonado por esse tema e queria aprender a criar um próprio. Está perguntando se pode entrar em contato com você, Kaique, para criar um algoritmo do zero. Pode, né? Pode me procurar no LinkedIn, acho que o Lucas deixou aí o contato. E assim, né, pro ambiente do banco, basicamente aquilo que o Lucas estava falando, né? A gente tem vagas abertas aqui, tem projetos bem legais que estão acontecendo. Você pode também procurar informações de, né, se te interessar, de como é que você pode entrar, inclusive, no banco para, de repente, né, se der match, fazer parte do nosso universo. Mas assim, para desenvolver esse algoritmo, por favor, né, pode contar e entrar em contato no LinkedIn. Ficar feliz em ajudar. Até completando também, se tiver alguma. Você pode mandar para a gente que são os organizadores, se for alguma coisa mais geral, né? Se for muito específica de Reinforcement Learning, aí é melhor ir com o Kaique mesmo. Eu não vou saber também. Mas se for algo mais geral sobre o banco, sobre Machine Learning, nossos organizadores estamos super abertos, viu? Então, serve para todos, viu, pessoal? Então, é isso. No mais, pessoal, muito legal a interação que vocês tiveram aqui nas perguntas. Kaique, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. Eu gostei demais, eu mesmo não conhecia sobre Reinforcement Learning, eu não sabia muita coisa, aprendi bastante hoje. Nunca mais vou jogar Sonic da mesma forma, né? E acho que o pessoal também gostou, a audiência foi muito boa. Foi um tema que pela primeira vez a gente trouxe esse assunto no Meetup, então a gente conseguiu a galera, assim, a gente consegue atrair mais gente dessa forma. Muito obrigado mesmo, Kaique. E, pessoal, muito obrigado pela presença. Lembrando que mês que vem tem de novo. E se perdeu algum detalhe, a gente vai colocar no YouTube. Até o final dessa semana a gente consegue colocar a gravação no YouTube. Mas até mês que vem, então, pessoal. Muito obrigado a todos. E a gente vai mandar um e-mail de follow-up também no decorrer da semana. Mais algum outro recado, Kaique, que você gostaria de dar? Só agradecer, né? Vocês da organização, você e o Thales, né, por todo o apoio, né? Contem com a gente. Obrigadão, pessoal. Bom, muito bom então, pessoal. Até o próximo mês, então, galera. Muito obrigado a todos e boa noite.